Olá, o meu nome é Augusto Silveira, sou psicólogo e também sou neuropsicólogo. É, algumas pessoas me procuram querendo saber um pouquinho mais sobre o transtorno borderline. Na verdade, é o transtorno limítrofe de borderline. Está no CID 60.UF31. De sorte que, para a gente iniciar, a gente precisa buscar o que realmente é o transtorno limítrofe de borderline. Antes de tudo, é um transtorno de personalidade. Significa que é uma maneira de viver que a pessoa tem de viver, um tipo de funcionamento desta pessoa para com as outras pessoas, para consigo mesmo, para o seu ambiente, para o seu presente e também em relação ao seu futuro, né? A sua projeção de indivíduo, de pessoas para com o meio ambiente que convive. Não é uma doença em si, é como se a pessoa se apresenta e isso acaba em trazer alguns transtornos para a própria pessoa e também para os outros que estejam ali ao seu redor. Eu digo isto porque quando o próximo que está ao redor de uma pessoa borderline, ele sofre, né, algumas influências e fazem com que às vezes entre em adoecimento por não conhecer, né, que aquele que tanto tempo não teve nenhum problema e de repente ou escalando, alcançou um nível de construto bastante deficitário como era antes. Ou seja, geralmente apresenta mais na adolescência e também o transtorno de borderline, ele dá continuidade. Quando a criança é pouco provável que seja diagnosticada com esse transtorno, porque é muito difícil. Não é fácil diagnosticar uma pessoa com borderline, mas na adolescência, no meio adulto, a gente percebe que existe muitas pessoas que às vezes trabalhamos com ela e temos contato diretamente com ela e que essas pessoas têm a síndrome de borderline. Quando a gente percebe que a pessoa ela tem uma alteração no humor continuamente, diariamente, ou seja, às vezes passando da tristeza para a alegria de forma assim brusca, de alegria para a tristeza também de forma brusca, a sua forma de agir seja às vezes inadequada, porque o borderline ele quer todo mundo ao seu redor, né, fazendo com que as pessoas seja aquele meio com que ele possa estar ali interagindo e isso causa muitas vezes dores, porque a outra pessoa não tem como se reestruturar isso em deferimento a uma pessoa, né, em desvantagem ou vantagem de uma enfermidade. Então o borderline, eu diria que apresenta com irritabilidade, se a outra pessoa ou então alguma coisa lhe venha
trazer uma mudança de comportamento, né? Ela não pensa normal como a outra pessoa em modificar a sua estrutura, não, ela traz irritabilidade e ela pode sim ser bastante variável, né, e ofensiva nessa parte. Por quê? Porque ela varia muito durante o dia. Pessoas com borderline, uma hora tá rindo, de repente tá chorando, porque ela tem essa coisa que muitos chamam de vitimação. Eu não gosto de dizer isso, mas é uma verdade, né? Essa de ser vitimista diante de qualquer situação. Quando é para fazer um trabalho em equipe, esteja no colégio, principalmente adolescente, ela quer chamar a atenção para ela, porque qualquer coisa que sai daquela zona de conforto dela é algo que ela tem como um impacto muito grande, né? E para chamar a atenção dos seus familiares, ela começa, às vezes, a ficar nervosa, às vezes, uma alteração de humor e muito acentuado, choro contínuo, né? Porque isso faz com que as pessoas vejam nela uma fragilidade enorme, né? E isso massageia o ego dela. Por quê? Porque pessoas com borderline têm um grande índice de não ter resiliência. A resiliência é a capacidade de absorver os impactos que a vida lhe oferece e voltar o mais rápido ao seu estado de originalidade. Então, para a pessoa de borderline, ela é bem frágil essa parte de construir relacionamentos. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela está bem com a pessoa, se a pessoa não fizer tudo o que lhe convém, né, ela muda o comportamento sobre essa pessoa ou sobre algo que esteja fazendo. Né? Eu estou falando, às vezes a gente vê pessoas no colégio com notas boas, notas altas, mas mesmo assim querendo mais, buscando mais, né? Não é ela quer romper o limite dela porque ela quer construir um conhecimento, mas em matéria de competição, ela acha que pode ganhar de todo mundo. Né? Aquilo é muito importante para ela e isso dificulta, logicamente, com aquelas pessoas que estejam ao seu redor, né? Que recebem uma carga de angústia, né? Muito grande por ver que a pessoa com borderline esteja em uma situação que ela não percebe que ela esteja no limítrofe. Geralmente, pessoas com borderline costuma criar na sua mente um construto de dissimulação, né? São pessoas, às vezes, dissimuladas, porque isso faz com que ela ganhe alguns pontos em deferimento ao seu ego, né? É como se fosse massagear o ego mesmo. E a família precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque é um transtorno, né? Não tem cura, mas tem tratamento. E em alguns casos, as pessoas, quando convivem com essas pessoas, e é o certo mostrar para ela que ela está passando dos limites. Né? E essas pessoas com borderline precisam saber muito do transtorno que ela tem. Esse é um dos tratamentos. O outro tratamento, logicamente, que são passar por um psiquiatra e, ao mesmo tempo, dar uma continuidade ou ir ao psicólogo, ou a psicóloga, para que
haja um tratamento específico e nisso faça com que essa carga de emoção, né, tão latente no borderline venha a diminuir. Quanto mais conhecimento o borderline tiver da situação em que vive, em que esteja, logicamente é bem mais fácil de solucionar, né, o problema eminente. Então, quando a gente fala para passar para o psiquiatra, eu diria que entrar com medicações, né? Um antidepressivo, né? Porque geralmente o borderline ele tem esse vínculo entre o limite da neurose com a psicose, né? E em muitos casos traz, logicamente, a ansiedade com a depressão. E isso faz com que o mundo dele, o mundo que ele esteja vivendo, entre também em conflito. Eu diria que muitos pais adoecem em deferimento de não buscar um tratamento ou buscar compreender, né, esse lado comportamental do seu filho ou da sua filha. E a fragilidade de autopercepção é bem ligada, né, para essas pessoas que têm a borderline. É uma percepção totalmente difusa, né? As pessoas com borderline, ela é entre o limite da razão e da insanidade, né? Mas convive com outras pessoas desde que ela compreenda que ela precisa modificar alguns comportamentos através do conhecimento que ela tem ou irá adquirir do seu transtorno. Eu diria que é bastante ligado ao humor, que é bastante acentuado, né? O humor alterado, bem frágil, né? De um lado só, né? Por quê? Porque, como eu disse, às vezes está sorrindo e às vezes está triste demais. Quando maior a convivência com algo ao seu redor, logicamente, maior o conflito. Ou seja, quanto maior for a convivência diante de uma situação que esteja vivendo, maior é o conflito de uma pessoa com borderline, né? Quando eu falo assim, maior o conflito, porque tem coisas que ela pode interpretar como um conflito, que ela possa levar vantagens, e tem coisas que fogem à sua situação de manipular a situação. E aí o conflito volta para a família, né, que sofre vendo o adoecimento daquela pessoa. Então isso ocorre muito no colégio, na faculdade também ocorre pessoas dessas formas. Eu diria que são pessoas que têm uma amizade, que quando faz tudo o que ela quer, tudo que é dentro do seu contexto de situação, está bem com a pessoa, mas posterior a isso, quando essa pessoa não faz tudo que ela deseja, aí sim ela entra em choque e passa a odiar aquela pessoa, né? Eu conheço casos que o borderline, depois que ela soube que ela tinha o borderline, ela odiou a psicóloga, né, que deu o diagnóstico. E aí fica difícil nessa situação,
Por quê? Porque ela já não pode mais manipular uma situação, né, e precisa estar à mercê de um tratamento. E é muito difícil, né? É muito difícil para a pessoa compreender que ela precisa de uma medicação e dar continuidade a um tratamento psicológico que é fundamental para diminuir o processo de adoecimento. Um abraço a todos, desculpa aí pelo vídeo ser grande, mas eu gostaria de falar mais, mas nesse momento é o que deu para hoje. Abraço.